Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Daniela Gomes, e estou aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade ao nosso curso Ensino Híbrido na Prática. Então, esse é o nosso segundo momento. Lembrando que nós tivemos, o nosso primeiro vídeo, em que nós tratamos sobre algumas bases e reflexões referente ao ensino híbrido. Nós falamos sobre alguns conceitos, algumas abordagens, falamos dos modelos educacionais, e também dialogamos algumas questões para nós iniciarmos, para começarmos a pensar uma possível implementação do ensino híbrido, né? E outra coisa que eu queria lembrar, para nós lembrarmos aqui, é que esse curso, ele vem de encontro a esse contexto que nós estamos vivenciando, né? Diante dos desafios que nós nos deparamos esse ano, em que nós tivemos que nos ausentar do espaço escolar e tivemos que entrar em contato com práticas que nós, às vezes, não estávamos habituados, do ensino remoto, e devido a um contexto incerto, em que nós não sabemos o que nos espera o ano que vem, então nós temos que nos preparar para talvez continuarmos, com esse hibridismo mesmo, dessa mistura do ensino remoto, do ensino online, com as aulas presenciais. Então, para nós iniciarmos, eu vou colocar aqui a minha apresentação e eu peço a vocês, para quem não assistiu o nosso primeiro curso, o nosso primeiro vídeo, que assistam, porque esse momento, esse vídeo de hoje, ele é complemento, ele é uma complementação das observações e dos diálogos que nós estabelecemos no vídeo anterior. Então, eu peço que vocês assistam o primeiro vídeo, tá certo? Bom, então, vamos lá dar continuidade ao nosso curso Ensino Híbrido na Prática. Antes de nós passarmos para as temáticas e para os conteúdos desse segundo momento, eu gostaria de apresentar novamente os objetivos desse curso como um todo, que é abordar alguns pressupostos e estratégias pedagógicas no que se refere ao ensino híbrido, como um modelo possível para a conciliação do ensino online com o ensino presencial. Também situar o professor e prepará-lo para um retorno mais qualificado às aulas presenciais, no momento pós-pandemia. Conduzi-lo e contextualizá-lo conceitual e didaticamente em relação ao ensino híbrido, também preparando para as próximas etapas do curso, que vocês vão ter aí com os outros colegas, como eu apresentei, no curso passado, sobre as ferramentas do G Suite, Google Workspace, e a elaboração de videoaulas. Mais uma vez, só para a gente situar onde nós estamos, esse é o nosso percurso formativo. Então, lembrando que esse curso, ele é composto por 2 vídeos, feitos por mim. O primeiro vídeo, nós falamos sobre algumas bases e reflexões a respeito do ensino híbrido. E agora, esse vídeo, nós vamos tratar sobre a organização e recursos relacionados ao ensino híbrido, Lembrando também, pessoal, que eu disponibilizei como complementação de carga horária outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos curtos, vídeos muito interessantes para vocês se aprofundarem mais na questão. E também indiquei um artigo pequeno para leitura da Lilian Bassic, para vocês também lerem e se aprofundarem mais. E para finalizar, vai ser disponibilizado aí no site um Google Formulário, um questionário com 10 questões referentes, tanto ao primeiro vídeo quanto ao segundo vídeo, ok? Então, nesse segundo momento, nós vamos falar da organização e recursos.
sobre o ensino híbrido. E antes, lembrando o conceito, né, o que é esse ensino híbrido? Né? O ensino híbrido é essa mistura de práticas presenciais e de práticas remotas, online. Por isso, hibridismo, né? Essa mistura dessas duas modalidades. É, né? Uma forma de conciliar o ensino tradicional, presencial, com atividades em casa, né? Utilizando recursos digitais, outras tecnologias, um ambiente fora da escola. E o que nós abordaremos nesse segundo momento? Né? O primeiro momento foi de entendimento, em que nós falamos mais de pressupostos teóricos, mais articulado com a prática. E agora nós vamos entrar numa parte mais prática de planejamento. Então, nesse momento, nós iremos dialogar aqui sobre alguns aspectos importantes sobre a implementação do ensino híbrido. Nós também iremos falar sobre a organização de objetivos educacionais, vamos refletir sobre planejamento didático nesse contexto. Também falaremos de alguns recursos educacionais para o ensino híbrido, tanto recursos educacionais presenciais, como recursos educacionais digitais. E eu tenho até um presente para vocês, né? Não sei se vocês vão encarar dessa forma, mas pelo menos eu tentei pensar assim. Eu organizei uma página em que eu vou disponibilizar uma série de recursos educacionais digitais para vocês terem acesso e inovar e criar vários planejamentos de aula diferenciados, tá? Mas isso eu vou passar depois. E também, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre as implicações do universo midiático e tecnológico no nosso contexto contemporâneo. Então, para iniciarmos, eu coloquei aqui uma nuvem de palavras. E o que é uma nuvem de palavras? São palavras, um conjunto de palavras que sintetizam um momento ou uma temática. E aqui já é uma indicação de um recurso educacional digital. Eu fiz essa nuvem de palavras no Word Art, que vai estar lá disponível no muralzinho que eu criei para vocês. Com essa ferramenta, assim, também tem outras, né? É uma das ferramentas, a gente cria e personaliza a nuvem de palavras. Então, nós podemos, por exemplo, ao final de um seminário, ao final de um debate, de um trabalho, de uma atividade que nós realizamos com os alunos, nós podemos pegar uma série de palavras que foram proferidas durante de uma estratégia pedagógica e fazermos uma nuvem de palavras. Eu peguei aqui alguns verbos, algumas palavras que estão relacionadas a esse momento que nós estamos vivenciando. E que será necessário nós pensarmos para o nosso retorno, né? E também pensando nos desafios que nós enfrentamos. Então, vai ser necessário necessário um trabalho coletivo, né? Necessário coletivizar, refletir, ampliar, organizar, retomar, testar, adaptar, combinar, enfim, algumas das palavras que eu encontrei aqui diante desse contexto. E aí eu achei interessante nós começarmos aí com essa nuvem de palavras, certo? E eu trago aqui, para nós realizarmos juntos, uma atividade prática. Eu quero que você, colega, pegue aí um caderninho, uma folha, um lápis ou uma caneta e faça esse quadro aí com 4 colunas em que você vai colocar com base, né? A gente vai retomar esse quadro ao final aqui do nosso diálogo. Mas, primeiramente, eu gostaria que vocês colocassem aí, nessas anotações, as estratégias presenciais que você conseguiu adotar diante da pandemia, né, agora em 2020. Eu sei que foram difíceis, nós praticamente não conseguimos realizar nenhuma estratégia presencial, mas se você conseguiu, né, alguma reunião na escola, alguma
prática que você teve de ir à escola, né? Tomando aí os cuidados, as orientações e os cuidados, né? Diante desse contexto. Mas primeiro, eu quero que você coloque aí as estratégias presenciais que você conseguiu adotar. Quais as estratégias remotas que você adotou? Que recursos educacionais você utilizou? Se você produziu videoaulas, se você criou atividades, grupos do WhatsApp, enfim, o que você utilizou? E quais foram os desafios que você encontrou para realizar essas estratégias diante desse contexto? Então, tira um print aí desse slide, para depois, se você quiser pensar com mais calma. Mas é importante a gente fazer esses trabalhos de metacognição, em que a gente reflete sobre a nossa própria prática. Quando a gente organiza isso, fica mais fácil para nós refletirmos e ampliarmos o nosso repertório, tá bom? Depois nós vamos retomar esse quadro. Então, para nós pensarmos em planejamento e organização, nós precisamos ter em conta alguns aspectos importantes. Primeiro, que qualidade é melhor que quantidade, né? Do que adianta nós termos aí uma série de recursos à nossa disposição, uma série de ferramentas, né? Como eu disse, e que vocês depois vão aprofundar com meus colegas nos outros módulos, nós vamos ter acesso a uma série de ferramentas, né, do Google for Education, que a secretaria adquiriu o domínio e já foi oferecido alguns cursos, mas nós vamos ampliá-lo agora. E o que adianta eu ter uma quantidade de recursos e ferramentas à minha disposição se eu não tiver objetivos educacionais muito bem delimitados, se eu não tiver uma organização didática, se eu não tiver um caminho, um norte para eu conduzir essas minhas estratégias, né? Onde eu vou definir aonde eu quero chegar, o que eu quero que os alunos estabeleçam de habilidades e competências. Então, a qualidade ela é fundamental, né? E quem que vai fazer esse termômetro, que vai garantir essa qualidade? É o trabalho do professor, é o seu protagonismo em jogo, é como que você vai conduzir essas atividades. Também outra coisa que é importante a gente levar em consideração é que o melhor recurso é o que você utiliza. Como a gente disse lá no nosso primeiro vídeo, é o professor. Nós temos muitas realidades, muitas particularidades, e é importante nós termos em conta isso, né? Que nós temos que agir conforme é possível, conforme a nossa realidade. Então, é preciso ter isso em conta, que eu não vou poder utilizar tudo isso que nós vamos ver aqui, né? Então, vai ser preciso fazer escolhas, seleções. Outra coisa que nós precisamos levar em conta é que repertório é importante. O nosso repertório, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais preparados nós tivermos, mais nós vamos poder criar alternativas criativas, criar propostas para superar as dificuldades, né? Então, essa carga, essa bagagem de conhecimento, essa qualificação, ela é muito importante. E também a intencionalidade pedagógica, né? O que vai fazer com que essa prática ela seja de qualidade é essa intencionalidade, é o que eu quero com esse plano de aula. O que eu espero do aluno, o que eu quero que ele desenvolva. E uma coisa também muito importante, gente, é que o importante é começar. Comece simples, mas comece dentro das suas possibilidades, tá? Eu gosto muito dessa frase aqui, que para quem sabe somente usar o martelo, todo problema é prego. Então, é preciso que nós ampliemos o nosso repertório enquanto profissionais da educação, enquanto professores. E talvez esses pequenos momentos que nós estamos tendo aqui, em que nós estamos aprendendo juntos, porque assim como vocês, eu também estou aprendendo,
também estou me inserindo nesse universo, então talvez esses pequenos momentos possam trazer um pouco de conhecimento, nos nortear um pouco para o que nós vamos enfrentar, tá bom? E eu trouxe aqui, para pensando em objetivos de aprendizagem, objetivos educacionais, eu trouxe a taxonomia de Bloom. E lógico que esse não é um único caminho, né? Existem diversas teorias aí que nós podemos aplicar a respeito de objetivos educacionais. Mas eu trouxe essa porque ela considera mais o ser mais na sua totalidade, não pensando só num desenvolvimento intelectual, tá? Mas é só um caminho possível, tá? Então, por que eu trouxe a taxonomia de Bloom? Porque ela é uma organização hierárquica de objetivos educacionais e talvez possa nos auxiliar, porque ela me pareceu mais coerente para se tratar, pensando aí nessas metodologias ativas, pensando aí no ensino híbrido, no desenvolvimento da autonomia, né, que a gente falou no curso anterior, que para a aplicação do ensino híbrido, nós precisamos pensar muito na questão da autonomia e da motivação. Então, essa organização da taxonomia de Bloom nos auxiliam bastante para refletir sobre essa criação de objetivos educacionais. É muito importante a gente estabelecer esses objetivos. São esses objetivos que vai garantir uma boa prática e um bom resultado, tá? Então, a taxonomia de Bloom, ela foi elaborada por Benjamin Bloom em 1950 e ela pensa numa organização hierárquica de objetivos educacionais que permite a assimilação de conceitos e estruturar instruções. É um recurso útil e eficaz no planejamento e implementação de aulas, e o desenvolvimento de competências e habilidades. Nós que estamos aí seguindo esses novos currículos, BNCC, currículo referência de Minas e as próprias diretrizes curriculares municipais, nós trabalhamos muito com as competências e habilidades, né? Então, também achei coerente por isso, porque nossos currículos, eles estão trazendo essas questões para nós pensarmos. Então, ela é uma ferramenta para o professor. Então, quando ele domina a técnica, ele alcança melhores resultados no ensino e aprendizagem. E o principal objetivo dessa taxonomia é permitir que o professor crie atividades e contextos que geram maior engajamento dos alunos no aprendizado. Os alunos se beneficiam da ferramenta porque passam a ser encorajados a pensar de maneira crítica, aprofundada e na resolução dos problemas. Bom, a taxonomia de Bloom, ela divide as oportunidades de aprendizagem em 3 domínios principais. Então, pessoal, pensando nesses 3 domínios principais, quais são esses domínios? Primeiro, domínio cognitivo, que preza pela aprendizagem intelectual, o domínio afetivo, em que pensamos os aspectos de sensibilidade e gradação de valores, e o domínio psicomotor, que trata das habilidades de execução de tarefas que dependem do aparelho motor. Então, cada domínio envolve níveis de profundidade de aprendizagem, por isso que é hierárquica, certo? Então, cada nível é mais complexo que o outro. Então, é uma forma de nós extrairmos todo o potencial humano, dos nossos alunos, extrair o máximo possível esses potenciais humanos. Então, nós professores elaboramos o plano de aula levando em conta esses 3 objetivos principais, a partir desses domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. E isso estimula o aluno a pensar sobre os conteúdos e tirar suas próprias conclusões. Então, eu trouxe aqui também
um esquema, né, da taxonomia de Bloom, que é lembrar, ou seja, congregar elementos e repertórios, compreender, realizar, que permite ao aluno, né, realizar julgamentos baseados em critérios, aplicar, ou seja, dividir a informação em partes, aqui, o que é relevante e o que não é relevante, analisar, executar ou usar um procedimento em situações, ter a capacidade de avaliar, estabelecer conexão entre o novo e outros conhecimentos já conhecidos, e, por fim, criar, que é oportunizar ao aluno reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos, praticar os conhecimentos, inovar, dar ao. Então, é um exemplo que eu trouxe para nós pensarmos essa criação de objetivos educacionais, pensando aí em trabalhar com o estímulo, né, de competências e habilidades, e também pensarmos em desenvolver não somente o lado intelectual, mas também outras questões que são também importantes, que é a questão afetiva e a questão psicomotora. Então, se nós trabalharmos aí um planejamento que traga esses domínios, acredito que nós vamos desenvolver e trazer resultados muito mais satisfatórios para os nossos estudantes. Então, pessoal, trazendo algumas reflexões sobre um planejamento de aula no ensino híbrido. O que a gente pode pensar para a gente fazer um planejamento, né? Antes de nós definirmos os recursos educacionais, primeiro, nós precisamos definir os objetivos de aula e quais habilidades e competências eu quero desenvolver. Então, é desenvolver uma finalidade. Qual que é a finalidade desse plano de aula? Depois, também outra coisa que nós temos que pensar é apontar as temáticas a serem abordadas. O que eu vou abordar nessa aula? Outra questão é que, se possível, definir os espaços onde serão desenvolvidas essas ações, as ações e atividades, para eu cumprir, né, essa finalidade, né, e trabalhar essas temáticas. Vai ser online ou presencial? Que é o onde, né? Onde que eu vou possibilitar o desenvolvimento desse planejamento, desse plano, né, para os alunos cumprirem. E o quarto ponto, quais metodologias e recursos de ensino eu vou utilizar? Como eu vou desenvolver essas estratégias? E o quinto, as estratégias de avaliação, que é os resultados, né? Como que eu vou avaliar? Então, são questões para nós pensarmos em um planejamento voltado para uma aula no ensino híbrido, de forma que eu congregue aulas presenciais com o ensino online, certo? E eu gostaria de falar aqui algumas questões, agora nós entramos aí nos recursos educacionais, pensando na gamificação, né? Agora eu trouxe alguns aspectos para nós refletirmos sobre prática mesmo, sobre recursos que nós utilizaremos conforme esses objetivos. Então, eu me organizei, criei lá o meu planejamento, fiz o meu plano de aula, congreguei os meus objetivos, as estratégias, como que eu vou definir os espaços, definir a forma de avaliar. Então, eu vou escolher também os recursos. E isso também faz muita diferença nos resultados, né? Na aprendizagem. E aí, uma coisa que é importante a gente diferenciar é que a gamificação ela é diferente de jogos. Não necessariamente eu vou estimular a gamificação com meus alunos utilizando o jogo. Tá? O jogo é uma forma de gamificação, mas não é todo jogo. Então, o que é a gamificação?
A gamificação, um game é um sistema no qual os jogadores se engajam em um desafio abstrato definido por regras, interatividade e feedback, e que gera um resultado quantificável frequentemente, eliciando uma reação emocional. Então, numa atividade que envolve gamificação, né? Então, o que é game? Quando eu uso gamificação nas minhas aulas? Quando eu estabeleço estratégias de aprendizagem e engajamento em que eu vou criar regras, utilizar sistemas de pontos ou recompensas, uma forma de motivar, criar estratégia de motivação para a aprendizagem, criando missões, criando estratégias para tornar as aulas mais atraentes. Então, é uma forma de trabalhar a gamificação. Então, às vezes, eu nem uso os jogos, mas eu trabalho ali, divido a sala em grupos e vou trabalhar aí com um sistema de perguntas e respostas, né, sobre um determinado tema. Eu estou trabalhando em torno da gamificação. Então, a gamificação ela é muito importante para motivar e estimular os alunos, porque nós sabemos que os nossos alunos eles estão muito inseridos nessa realidade. Então, eles gostam muito de jogos, né, de desafios. E a gamificação, ela traz essa questão aí da diversão, do diálogo, né, do desafio, de propor narrativas, também aventura. Então, é interessante nesse sentido. E eu trouxe aqui nesses slides, tem 2 fotos, né, porque a gente pode trabalhar com a gamificação, utilizando jogos, presente de tabuleiro, como eu falei, né, dividindo a sala em grupo, dividindo desafios. Então, a partir de um tema, por exemplo, nós podemos trabalhar com um trabalho em que os alunos se engajem aí para criar estratégias e alternativas para solucionar um problema. Isso é uma gamificação. E tem também alguns jogos digitais, utilizando aí o computador. E eu trouxe até aqui, ó, eu não sei se está dando para ver, claro, porque está pequeno, mas esse aqui é um jogo muito interessante que chama Cidade em Jogo, é um jogo gratuito, ele é mais voltado assim para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, em que o jogador ele é o prefeito da cidade e ele vai analisar políticas públicas, então estimula muito essa questão da cidadania e da educação política, né? Então, assim, tem temas como, por exemplo, ele é gestor e ele vai trabalhar questões sobre sustentabilidade, combate à corrupção, sobre mobilidade urbana, enfim, diversos aspectos relacionados à cidade. Então, ao mesmo tempo que ele está se divertindo, ele também está também é uma forma de trabalhar esses valores, cidadania. Então, tem uma série de jogos que abordam essas temáticas, então é muito interessante trabalhar isso com os alunos, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês só umas reflexões sobre como que a gente pode motivar os alunos, né? Congregando aí um ensino remoto, online, com práticas presenciais. Então, são caminhos infinitos, porque nós sabemos que hoje a rede, essa lógica do hipertexto, né, do computador, da internet, ela nos traz um universo de coisas, né? Então, são muitas, a gente se perde até nessa teia de informações. Mas é para nós pensarmos algumas estratégias possíveis. Então, os recursos educacionais, nós podemos utilizar, às vezes nós não vamos ter como utilizar muitos recursos educacionais digitais, porque às vezes nós estamos numa realidade em que nossos alunos não têm muito acesso, né? Então, às vezes, o aluno ele só vai conseguir ter acesso a esses recursos educacionais digitais na escola, né? Utilizando o laboratório. Mas nós podemos criar outras práticas também presenciais, que, como nós falamos no curso anterior, na videoaula anterior, os modelos rotacionais. É uma forma de utilizar, dependendo dos meus objetivos, dependendo
de como que eu vou organizar essas estratégias, os modelos rotacionais, eles são modelos interessantes para trabalharmos aí na nossa sala de aula. Eu trouxe também um exemplo dos slides interativos, e aí vocês vão ter agora no curso, no próximo módulo do Google Workspace, vocês vão trabalhar sobre o Google Apresentações. E é possível criar, junto com os alunos, slides interativos. Então, você cria hiperlink nos slides e, conforme os alunos vão respondendo, vão sendo direcionados para outros slides. Então, ele te ajuda nessa construção. Porque o slide é uma forma muito usual, né? É algo que uma ferramenta que nós, professores, utilizamos muito. Então, slides interativos, e tem outras ferramentas que também vou passar para vocês, no quadro, no mural interativo que eu criei, você pode criar contação de histórias utilizando slides interativos, né? Então, você pode fazer coisas, trabalhando muito em processos colaborativos com os alunos, certo? O Word Café também é uma prática presencial em que, a partir de uma temática, você desenvolve aí grupos. Então, tem aqueles que ficam fixos nos grupos, né, que vão ser os mediadores, que vão conduzir os debates em cada grupo, e os alunos eles vão rotacionando aí em grupos, realizando debates isolados, né, cada um. Então, todos vão fazendo aí essa votação, todos participando dos grupos. O único que não vai participar de todos os grupos é aquele aluno que é fixo, que é aquele que representa o grupo e que fica responsável por mediar ali o grupo. Então, após essa prática, após esse processo votacional em que todos e cada grupo vai ter dentro da mesma temática, mas vai ter uma orientação diferente, um aspecto diferente para dialogar. Então, ao final, eles vão depois fazer um resultado final, produzir algo. A partir desses debates, eles produzem um debate final, né? E aí, essa pessoa que está lá na mesa como mediador, ele vai anotando, fazendo as anotações e criando ali documentos, registro dos diálogos que são feitos no grupo. Então, é uma prática muito interessante para realizar com os alunos. E outros recursos didáticos, e esses vocês vão poder visualizar e ter um curso específico dessas ferramentas, é as ferramentas G Suite. Como eu falei para vocês, a Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia adquiriu o domínio, né, das ferramentas Google for Education, as ferramentas G Suite do Google. São ferramentas destinadas para a educação. Então, esse domínio ele já estava em processo de ser adquirido antes da pandemia, a secretaria já estava aí nos trâmites para adquirir esse domínio. E depois, quando veio essa pandemia, a gente se viu nessa questão urgente, né, de aprender e a utilizar isso a nosso favor. E essas ferramentas ela vai continuar disponível para nós professores. Todos os alunos e professores terão um e-mail institucional, poderão utilizar esse espaço com esse conjunto de ferramentas para criarmos aulas, né, e estratégias didáticas. Eu trouxe alguns exemplos, mas tem outros, né? Então, vocês vão ver sobre o Google Sites, o Google Drive, o Google Documentos, Google Planilha, Google Apresentações, Jamboard, planilhas ficou repetido aí, gente, ignora. Jamboard, o Google Formulários e o Google Sala de Aula. Então, vocês vão ver que são uma série de ferramentas que podem nos auxiliar muito na nossa prática, nesse diálogo com os alunos, né, no sentido de atividades remotas. Então, eu não vou falar muito disso, só citei porque vocês vão ter um curso só sobre isso.
Então, pessoal, mas eu criei aqui para vocês, um presente meu para vocês, eu criei um mural interativo no Trello, que é um site que a gente desenvolve aí uns cartões interativos. Esse aqui é só um print, tá? Da tela, porque tem vários outros que eu coloquei. Eu tentei congregar um monte de recursos educacionais digitais que pode ser útil para vocês elaborarem aulas, criarem infográficos, linhas do tempo interativas, slides, murais interativos, nuvens de palavras, jogos educativos, apresentações interativas, enfim, uma série de recursos. E eu vou disponibilizar para vocês aqui o QR Code. Então, é só você colocar o seu celular aí, você pode printar essa tela se você quiser, ou já direcionar aí seu celular para a leitura desse QR Code e você vai ser direcionado para essa página, tá? Para esse mural interativo que eu criei com esses recursos educacionais digitais, para vocês terem aí acesso e utilizar conforme as demandas, conforme a escolha de vocês. Então, é só uma troca, tá? Para vocês terem acesso a esse tipo de recursos. Eu também, para quem não consiga aí fazer a leitura desse QR Code, que para quem não conseguir, eu também vou deixar esse link, eu vou disponibilizar esse link no Google Formulário, que vocês vão responder ao final do curso, tá? Então, depois, se você quiser ter acesso a esse link aqui, para você acessar esse mural que eu criei, então vai estar lá também o link lá no Google Formulário, que são as perguntas, o questionário sobre o curso, tá? Vou disponibilizar lá ao final. Então, você vai entrar, né, ou pelo link, ou acessando o QR Code, e aí você faz um login, se inscreve, e você vai ter acesso a esse mural aí, com uma série de recursos educacionais digitais, para você criar aí um monte de aulas diferentes e um monte de estratégias diferenciadas. Certinho? Bom, e agora a gente vai para um contraponto, na verdade, porque nós somos professores, nós somos profissionais da educação e nós precisamos pensar também em outras questões referentes à tecnologia digital, né? E aí eu lanço uma pergunta, gente, mas afinal, tecnologia é tudo? Porque é muito bom, né? Nós estamos aí falando de recursos educacionais digitais e ensino remoto, mas também nós sabemos que existe uma desigualdade de acesso, que muitos alunos nossos não têm acesso à internet, a essas tecnologias digitais, e aí a gente se vê numa numa encruzilhada, né? Às vezes, porque às vezes eu quero lá desenvolver uma prática interessante que usa atividade remota, mas nem todos os meus alunos têm acesso. Por isso que eu disse, né? A gente utiliza conforme a nossa possibilidade, conforme a nossa realidade. E nós temos também que pensar e entender sobre que aluno eu tenho hoje, quem são meus alunos, quem são meus estudantes, né? Qual que é o universo que eles estão imersos? Então, a gente também, como professor, a gente tem que entender isso. Muitos dos conflitos que nós vivenciamos na escola é essa divergência, né, de mundos, enquanto nós, às vezes, estamos ainda numa lógica mais tradicional, e os nossos alunos eles só querem ficar no celular jogando, nas redes sociais, né? Então, a gente sofre muito com esses embates hoje. E uma forma de nós termos mais
uma convivência boa com os nossos estudantes e sabermos dialogar, entendermos esse momento, entendermos que mundo que ele pertence, né? Se não todos, a maior parte, né, dos nossos estudantes, eles se inserem muito nessa lógica aí da tecnologia digital. Então, eu trouxe algumas reflexões para nós pensarmos nesse aluno, né? E primeiro, entender que nós vivemos em um mundo de incertezas, né? Um mundo confusamente percebido, como coloca o professor Milton Santos. Hoje nós vivemos um mundo de compressão do espaço-tempo. O que é isso? Olha, é um mundo de muita velocidade, né, em que as mídias e as tecnologias digitais, elas tomam uma certa centralidade e as pessoas elas começam a perder um pouco essa noção de espaço-tempo, que nós conseguimos, a partir da tecnologia digital, transpor o espaço e o tempo, né? Então, eu posso viajar o mundo inteiro, se eu quiser, pela internet, conhecendo várias culturas, vários lugares, conversando com pessoas do outro lado do mundo, né? Então, o espaço-tempo, ele já é uma questão que não é tão desafiadora para esse mundo tecnológico. E nós vivemos em uma lógica dos grandes fluxos, né, da globalização, dessa intensa movimentação, né, a era do movimento, da velocidade, que nos gera muitas incertezas. Nós não sabemos o que virá amanhã, nós não sabemos o que vai ser a moda de amanhã, né, por conta desse intenso avanço tecnológico e científico. Então, a gente vivencia essa intensificação dos fluxos de informação, de pessoas, recursos, mercadorias, e essa forte aceleração do consumo. Então, essas questões estão muito interligadas e elas nos trazem incertezas. E essa é o mundo que nós estamos inseridos e que também os nossos estudantes também estão inseridos. Então, a gente precisa entender esse contexto. Então, que estudantes nós temos hoje? Que é importante a gente ter em conta até para a gente desenvolver as nossas práticas, o nosso planejamento. Eu tenho que considerar as implicações desse contexto. Então, é um mundo de muita ambivalência, de efemeridade, descartabilidade, individualismo, visibilidade, superficialidade, instabilidade, provisoriedade. Então, essas são algumas palavras que, de acordo com Costa e Momo, fazem parte das vidas das pessoas de hoje. Então, o que é algo bom hoje, amanhã pode não ser. O que eu desejo hoje, amanhã talvez eu já não deseje mais. O importante é eu dar visibilidade às coisas, né? À minha vida, aos meus projetos, né? O Instagram traz muito essa lógica dessas histórias pessoais. Então, às vezes nós nos deparamos com muita superficialidade, né? Pessoas que não se aprofundam em nada, assuntos sem muita profundidade, às vezes muito na rasura. Então, isso é algo muito latente hoje. E a gente vive aí nessa reprodução e superprodução de signos, imagens, simulações por meio da mídia, dificultando muito a distinção entre realidade e imagem. Isso é um problema muito sério que a gente se encontra hoje na relação, principalmente dentro desse universo jovem, né? Muitos aí vivem, às vezes, muito mais a realidade do dispositivo, das mídias, né? Dessa profusão de signos e imagens, né? Da vida do outro, da vida do blogueiro. Então, isso pode gerar uma cultura sem profundidade, né? Da pessoa que nega a sua própria realidade e que almeja a realidade de outra pessoa, que quer a imagem de outra pessoa. Isso traz diversos distúrbios. Nós que estamos aí dentro de sala de aula sabemos muito bem
que os nossos jovens e as crianças também, e os jovens, eles têm isso muito latente, e isso pode se tornar um problema muito sério. Então, eu gosto muito aqui dessa citação do Harvey, porque eu acho que ele sintetiza muito bem esse momento. Que hoje a gente vivencia uma realidade que traz o triunfo do efeito sobre a causa. É muito mais. Eu não estou muito me importando com o que isso pode causar. O que importa é o efeito que eu vou gerar sobre isso. A instantaneidade sobre a profundidade do tempo, né? Então, eu vivo o instante, mas eu não sei o que isso pode acarretar amanhã. Então, eu vivo agora. Então, eu quero modificar o meu corpo, quero às vezes fazer uma cirurgia para alterar o meu corpo, porque está na moda, e eu não me preocupo com isso, né, com os efeitos disso. O trunfo da superfície dá pura objetivação sobre a profundidade do desejo, né? Então, é aquela superficialidade, né? Eu às vezes prefiro viver o que a moda me diz agora. Então, é nitidamente uma espetacularização da vida social, como se tudo fosse um grande espetáculo, né? E as redes sociais, né, traz muito isso. A gente vê um desfile de modelos de vida, um desfile de histórias, e cada um quer trazer um ideal de felicidade, de bem-estar, uma competição, né? E isso traz muito uma questão da fragmentação, né? Então as coisas estão todas muito fragmentadas, muito superficiais, e tudo isso é possível fazermos uma leitura em que nós vivenciamos esse cancelamento, né, dos valores tradicionais e históricos, que é o nosso vivido, a nossa vida verdadeira, né, a nossa cultura. Então, a gente está vivenciando que isso tem se perdido para muitos. Então, o excesso de imagens, esse excesso de imagem pode gerar impactos psicológicos e sobrecarga sensorial nas pessoas. São formados simulacros em um permanente estado de reprodução, réplica e empilhagem imagética. Quando a gente anda pela cidade, a gente só vê imagem. Quando a gente está navegando pela internet, a gente tem uma profusão de imagens. É uma empilhagem, uma réplica, né? É um estímulo exagerado que nós temos do ambiente. E hoje nós vivemos muita ansiedade. Os nossos estudantes, nós mesmos, somos pessoas ansiosas, porque nós temos estímulos demais o tempo todo. Então a gente se entedia fácil, a gente está sempre querendo buscar mais, porque as imagens, elas estão por toda parte de uma forma muito rápida. São muitos estímulos, são muitas seduções. E essa criatividade, isso tudo, gente, gera uma criatividade intensa, individualizada, uma seriação e repetição da cultura de massa, né? Todo mundo começa a se vestir igual, todo mundo quer falar igual, quer ter os mesmos hábitos, né? Quer ter os mesmos artefatos, os mesmos produtos, consumir os mesmos produtos, né? Então, é difícil ter originalidade. Também uma aceleração dos tempos de giro, né? Então, o que causa uma perda de sentido de futuro descontado no presente, difícil sentido de continuidade. Por quê? Porque se hoje isso eu acho bom e a sociedade e a mídia me diz que é bom, mas amanhã pode não ser, né? Então, eu não sei como será amanhã, e também não existe essa preocupação, né? Às vezes nós consumimos aquilo, somos induzidos a esse consumismo e muitas vezes não nos atentamos, às vezes fazemos isso sem perceber, né? Porque nós estamos imersos mesmo nesse contexto. Então, os meios de comunicação, eles operam como um forte instrumento de produção de valores e símbolos necessários para a reprodução e ampliação desses novos modelos culturais de vida.
Então, são vários modelos culturais de vida que a mídia nos coloca. E para os nossos jovens, isso parece ter implicações muito diretas, né? E, por vezes, tomar proporções bem desafiadoras, certo? Então, hoje, os nossos estudantes, o que a gente tem que pensar é que ele vive num contexto em que a linguagem ela é múltipla e diversa, né? Então, a internet, esses artefatos midiáticos, eles trazem essa multiplicidade, né, de linguagens. E isso toma novos enunciados e ideologias. Então, a ideia de rede, rizoma, conexão, nós, ela está por toda parte, porque a rede, né, a internet, ela traz essa ideia. Então, eu estou navegando num site que eu talvez nem sei quem escreveu, às vezes estou lá lendo um texto no site, nem sei muito ao certo quem escreveu. E aí tem um link que já me direciona para outra parte. E aí eu já estou em outra página. E é um labirinto de conexão de nós, né, que a rede tem, que está sempre me levando para outros espaços. E quando eu vejo, eu estou lá imerso e navegando por diversos lugares diferenciados, né? E me perdendo nesse emaranhado dentro dessa rede da internet. Então, é importante também nós pensarmos que existe, diante desse contexto, um caráter de incompletude, né, de inacabamento, de superficialidade, manipulação, fragmentação, descontextualização, competitividade. Então, hoje, nossos jovens, às vezes até as nossas crianças, elas já estão dentro desse processo, né? Porque como tem essa profusão muito grande de informação, muitas vezes não tem muita profundidade, né? Então é esse inacabamento. Então eu começo a fazer uma coisa, mas já tem outra coisa que me seduz, me direciona para outro espaço. Então, e se torna algo descontextualizado, muito fragmentado, né? Então, as mídias desses tempos se tornaram onipresentes e têm criado espaços de saber também. Então, a escola, né, e já desde os primórdios, não é um único espaço de saber, né, um espaço educativo. A escola não é esse único espaço. Nós temos outros espaços de saber, né? E a internet e esses artefatos midiáticos, eles também são espaços de saber, que também educam os nossos estudantes, que também interferem no seu repertório cultural, né, nos seus hábitos, nos seus costumes, na sua cultura. Então, nós temos que considerar tudo isso, que eles estão imersos em um volume de informações muito grande, que transita por uma velocidade muito grande, né? E que hoje a gente nem tem autoria muito das coisas, é o anonimato, né? A internet não traz muito isso. Então, quem escreveu esse texto? Quem disse determinada coisa? Então, são processos difíceis que nós temos que lidar, às vezes, como professores. Esse é o nosso estudante, esse é o nosso contexto. Então, como que fica o professor diante dessa realidade, né? Porque será que o professor ele se tornou menos importante diante dessa profusão tecnológica? Então, o professor, gente, isso é algo também que eu acredito que no momento atual nunca se demandou tanto por uma atenção especial do professor em relação aos artefatos midiáticos e às tecnologias digitais presentes na vida dos seus alunos, né? Esse novo cenário de abundância audiovisual e de profusão intensa de linguagens, ao mesmo tempo em que motiva os estudantes, também traz desafio para os professores e para as escolas. Então, quando a gente pensa em trabalhar com o ensino híbrido e traz à reflexão esses aspectos, nós temos que
entender que a tecnologia digital, os recursos educacionais digitais, eles são muito importantes para o nosso planejamento, para as nossas práticas. Nós devemos utilizá-los ao nosso favor e utilizá-los sim, né? Mas nós temos também que levar em conta das implicações que esse universo da cultura midiática ele tem trazido para os nossos estudantes, né? E como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos trabalhar também essas questões? Nós não podemos nunca e jamais, né, colegas, esquecermos das humanidades, que a forma de nos tornarmos humano tem sido profundamente modificada. O universo midiático gera imaginários, subjetividades, identidades, formas de ações que irão emergir para a educação e para os processos criativos. Então, não tem como nós agirmos fora do contexto, né? Nós temos que saber onde nós estamos, né? Também saber situar os nossos estudantes, aonde eles estão, em que universo eles estão inseridos. Então, eu trago algumas reflexões aqui para nós finalizarmos e para nós pensarmos nesse contraponto. Que nós precisamos usar a tecnologia digital, sim, a nosso favor, ela auxilia muito os processos educativos, favorece muito o ensino e aprendizagem, né? Com certeza. Então, usar a tecnologia digital, mas com responsabilidade e limites. E trazer isso também para os alunos, que eles também precisam ter responsabilidades, que eles também têm que ter limites, né? Trabalhar com textos que tragam essas ideias, né, de conscientização diante dessas lógicas atuais de, por exemplo, consumismo, a conscientização ambiental, identidade, solidariedade, direitos humanos, empatia, dentre outros. Nunca esquecer que a ludicidade e a criatividade, estimular a criatividade é muito importante, porque hoje, como o acesso às informações, elas são muito fáceis, muitas vezes o aluno não precisa pensar, né? Então, por exemplo, ele às vezes nem lembra. A gente se depara muito com isso. Na sala passada eu falei sobre um assunto e hoje meus alunos não lembram mais, né? Por quê? Porque a memória do aluno, né? E a nossa também, a gente também está inserido nesse universo, muitas vezes é a memória do dispositivo, né? Então, a gente nem precisa decorar mais telefone, a gente já tem a agenda no nosso smartphone, a gente já aperta no nome da pessoa e ele já direciona a ligação. Então, a gente utiliza muito a memória do dispositivo, a gente não tem que criar muito, não tem que pensar, raciocinar muito. Isso traz implicações para os processos criativos. Então, nós precisamos sim ainda trabalhar com as criações manuais, com as brincadeiras, com o teatro, com outras criações coletivas, para estimular essas criações, né? A memória, criar debates criativos e críticos sobre a implicação do excesso de mídias e tecnologias digitais, né? Fazer sempre que possível uma interconexão entre as informações que os alunos têm acesso na sua cotidianeidade, né? Que esse é o espaço do vivido, né? A cultura do vivido, e os conteúdos abordados em sala de aula, né? Então, trazer essa realidade, essa vivência dos alunos sempre como pontos importantes para a compreensão do mundo em que a gente vive. Agora, mais do que nunca, se põe em questão a necessidade de novas metodologias, linguagens e recursos didáticos condizentes com os estudantes mergulhados no universo audiovisual e nas redes de informação e comunicação. Então, utilizamos sim a tecnologia, ela é maravilhosa, nos auxilia bastante nos nossos processos de docência, mas não podemos esquecer jamais das humanidades, né? E que também nós temos que trabalhar as questões referentes às implicações que esse universo audiovisual e das redes traz para os nossos estudantes, né? Então, nós temos uma responsabilidade ainda muito grande
nós como professores, para instruir, para ajudar na escolha, para direcionar, né? Para conscientizar esses estudantes sobre tudo isso, todas essas implicações, tá certo? Bom, eu coloco aqui as referências e agradeço a todos. Eu quero deixar aqui o meu e-mail para vocês, que caso de dúvida, qualquer dúvida, sugestão, diálogo que vocês queiram aí desenvolver comigo, pode me procurar aí no meu e-mail, danielagomes@sme.ud.br. Eu estou à disposição, tá? Para tirar dúvidas, para a gente dialogar mais, certo? Eu vou voltar aqui agora. Então, pessoal, é isso. Nosso curso chegou ao fim. Peço que vocês vão lá e assistam os vídeos complementares que eu selecionei para vocês, tá? Para vocês terem acesso. E também ao artigo, realizem lá o questionário do Google Formulário, tá? E é isso. Peço desculpa pelos possíveis erros, pelo amadorismo, porque eu estou aqui gravando da minha casa, utilizando os meus artefatos tecnológicos, né, de forma bem amadora, mas eu procurei trazer o máximo para vocês dentro das possibilidades, dentro do meu repertório, tá? Então, peço essa generosidade de vocês que relevem, tá? Esses possíveis imperfeições, digamos assim. Agradeço muito, quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui nesse diálogo, nessas reflexões, e eu desejo muito que seja muito útil para vocês aí nas práticas de vocês, né, nas criações de vocês, e espero encontrá-los em breve, né, em momentos presenciais em que nós possamos aí matar a saudade e desenvolvermos aqueles velhos e bons encontros coletivos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a vocês e até a próxima. Muito obrigada.